urbanista pela Universidade Federal do Paraná, especialista em paisagismo pela USP e PUC Paraná, mestre e doutor em engenharia florestal, pesquisadora produtividade CNPq do programa de mestrado e doutora em gestão urbana da PUC Paraná, coordenadora do curso de especialização em paisagismo da PUC do Paraná, presidente da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, ABAP. Então, de antemão, agradecendo sua presença e Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer esse convite que, para nós, da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, significa um momento muito especial, um momento de congraçamento em torno de um tema que nos é de interesse comum e de uma importância muito elevada no contexto atual, e certamente a sua importância será ampliada num futuro próximo e num futuro distante. E para simbolizar um pouco, o Rami já me conhece, né, Ramis? Muito obrigada por esse convite. E eu vou fazer o que eu sempre faço. Eu gostaria de romper o protocolo nesse momento, se você me permitir. E gostaria de convidar, eu não sei se o Ricardo, presidente da SBAL, está presente, ou o vice-presidente, que será o futuro presidente, o André está presente? Não? Está ali fora? Bom, enquanto ele vai chamar para eu poder romper um protocolo, que eu não consigo ficar sem fazer isso, eu vou apresentar para vocês, se eu conseguir manejar isso daqui. É o de baixo. Eu vou falar sobre a gestão da paisagem urbana e regional. E eu quero fazer um outro agradecimento muito especial a todos que me antecederam nesse espaço, porque realmente facilitaram muito a minha exposição, porque vários esclarecimentos já foram feitos, né? E com isso eu consigo fazer uma apresentação talvez um pouco mais sintética do que era previsto para a gente conseguir acertar o nosso horário. Tá vindo? Tá bom. Assim que ele chegar, você me avisa, eu interrompo daí e faço. Eu quero fazer uma homenagem entre associações irmãs. É nesse sentido que eu gostaria de tê-lo presente aqui. E eu faço isso na sequência daí, ok? Bom, como eu estava comentando, eu vou fazer quase que uma síntese de muita coisa que foi falada aqui. Mas, antes de mais nada, eu quero falar sobre o meu tema principal, que é a questão da paisagem, né? E paisagem, todo mundo fala, todo mundo conhece, né? É uma área muito conhecida, mas, ao mesmo tempo, em alguns momentos, ela parece ser desconhecida. O que eu quero falar com isso? A paisagem, esse objeto que nós vamos falar aqui, eu não vou dar uma de professora aqui, mas eu vou recorrer um minutinho só à própria origem da palavra, né? Nas línguas germânicas, a origem da palavra é o prefixo Land, Landschaft, que significa território. Nas línguas, e Land também, né? Landscape, também significa terra, território. Nas línguas latinas também é pais, no sentido também
de território. Ou seja, nós não estamos falando aqui, restringindo a nossa apresentação apenas a questões relacionadas a áreas verdes. Esse apenas não tem o mínimo sentido da palavra apenas. É no sentido de ampliarmos a visão, o conceito do que nós vamos falar para paisagem como visualização de ecossistemas, sejam eles ecossistemas naturais, sejam eles ecossistemas urbanizados. E a paisagem, então, ela é formada por componentes ambientais desse sistema natural e de um sistema introduzido pelo homem sobre esse suporte natural, que é formado por elementos que não têm vida, subsistema físico, e desse sistema que tem vida, que envolve aí a vegetação e a fauna. Mas nós temos também na paisagem a introdução de elementos produzidos pelo homem que ocupam o território, né, de uma determinada maneira. A sua própria presença é importante nesse contexto, e as suas atividades sociais, econômicas e, inclusive, a questão institucional que envolve os aspectos legais, como o nosso colega colocou anteriormente. Esses componentes dentro da paisagem, eles são componentes que são visualizados normalmente, né, que nos produzem sensações visuais, além de outras sensações. Foi falado muito aqui a questão das ilhas de calor, a elevação de temperatura, foi mostrado um trabalho científico muito interessante. O nosso colega da área de legislação também mostrou um estudo em outros municípios, que são sensações em termos de paisagem dentro de cidades, como a questão da elevação de temperatura, que é tato, mas também nós temos problemas de poluição sonora, nós temos problemas relacionados aos diversos sentidos humanos na percepção desse objeto que é a paisagem. Então, por que essa área é relativamente desconhecida? Desconhecida como conceito, né? Para muitas pessoas, há um reducionismo do que se quer dizer com esse termo. E nós podemos dizer, então, que a ciência que trata a paisagem, que é chamada de paisagismo, ela pode ir desde uma microescala, na escala de um jardim, trabalhando outros setores mais ampliados, como parques, por exemplo, até a escala urbana e a escala regional. Envolvendo diversos tipos de paisagem. Desde a paisagem onde predominam os elementos naturais, que é a paisagem natural, até as paisagens de transição, que também foram faladas aqui, as paisagens perurbanas, até alcançarmos, então, as paisagens construídas, mais antropizadas, cuja expressão máxima é a cidade, que também é o objeto principal desse nosso encontro aqui, que versa sobre a arborização nas cidades. Em torno disso, eu trouxe uma argumentação que se propõe a ser propositiva de uma forma positiva. Começando pela questão do sistema de áreas verdes urbanas, né, que envolvem, como já foi dito aqui também, áreas públicas e áreas privadas. Muitas vezes, se conceitua esse sistema como se fosse constituído apenas de espaços públicos. Mas nós temos que pensar que as áreas verdes privadas têm uma contribuição efetiva para a qualidade ambiental e de vida urbana também. E essas áreas verdes podem se constituir em espaços verdes ou não, e na arborização de ruas. Nos espaços verdes públicos, nós temos aí os nossos parques, as nossas praças, nas áreas privadas, os nossos jardins, os nossos, puxa vida, quase inexistentes pomares, quintais, né? Espaços de conservação ambiental, como as nossas unidades de conservação, áreas privadas, como nossos clubes, muitas vezes, áreas especiais, como cemitérios-parque, outros
espaços como para esportes, lazer, mais privados. E lembrando que a arborização de ruas é um componente essencial dentro desse sistema, porque se nós formos verificar a proporção dentro do parcelamento do solo, quando nós dividimos o solo para formar as quadras, os lotes, etc., nós vamos ter aí aproximadamente 25% a 30% dessas áreas destinadas ao sistema viário. Se nós tivermos essas ruas, essas vias densamente arborizadas, quer dizer que nós vamos ter 25% a 30% das nossas cidades arborizadas. Então, é um aspecto bastante relevante a ser considerado. Agora, pode parecer que é brincadeira, né? Porque eu estou apresentando algumas chargezinhas. Mas essas charges estão muito mais para chamar a atenção de problemas muito sérios, que estão assolando as cidades brasileiras e em nível mundial também, né? Então, começando por alguns aspectos do meio físico, sistema natural e meio físico, as alterações microclimáticas, as elevações de temperatura, como foram faladas, a mudança do regime de ventos, as alterações de umidade, etc. Me apontaram aqui que o meu colega presidente da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana está presente, e eu gostaria de convidá-lo para vir até aqui, vou interromper a minha fala, para fazer um gesto de amizade.